Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o geógrafo Saulo Soares, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. A nossa conversa é sobre a devoção a Padre Libério, tema da sua pesquisa, Sim. não é? E nós falamos todo o primeiro bloco para entender o que é isso, pesquisar como geógrafo a religião. Sim. Como é que você aplicou isso tudo lá na devoção ao Padre Libério? Onde é que está a devoção a Padre Libério? O Padre Libério, ele teve uma vida sacerdotal muito intensa no Centro-Oeste mineiro. Sei. Ele se formou como padre morando em Mateus Leme, mas ele atuou em Pitangui, Pequi, São José da Varginha, Nova Serrana, mas principalmente em Leandro Ferreira, que é a cidade está a 150 em que período? quilômetros. Foi no início do século, né? Ele Início do nasceu em século 1884, então início do século XX. Início do século XX. E que ele se formou padre e atuou. Ele foi padre até 1965, em Leandro Ferreira. E viveu os últimos anos de vida dele em Pará de Minas. Então, nessa região, existe uma devoção muito grande a Padre Libério. Era um daqueles padres que, no interior, servia como solução para todos os problemas, seja eles econômicos, médicos, políticos. Ele era o pau para toda a obra ali, né? Então, criou-se um caráter de milagreiro em relação ao Padre Libério. E essa devoção foi passando ao longo do tempo. E Leandro Ferreira é o centro da devoção ao Padre Libério. Eu trato Leandro Ferreira na minha pesquisa como espaço sagrado. A cidade de Leandro Ferreira é onde está o espaço sagrado de devoção ao Padre Libério, porque lá está o túmulo de Padre Libério. Então, muitos devotos vão a Leandro Ferreira para, junto ao túmulo, pedir ou agradecer a Padre Libério. Então, Leandro Ferreira é a cidade que, na geografia da religião, a gente chama de Hierópolis, cidade-santuário, a cidade sagrada da devoção a Padre Libério. Tá aí a influência da Zeni Rosendahl, né? Isso, a Zeni Rosendahl é o termo dela, né? Termo, é. Sim. E em Leandro Ferreira, a Zeni também trata, a Zeni Rosendahl trata, assim, usa esses dois termos, a gente percebe claramente, em dias de festas religiosas, dois espaços muito diferentes, um espaço sagrado e um espaço profano. Eles não são, não significa que eles não transitam, que o espaço sagrado e o espaço profano não sofram influência um do outro, sim sofrem. Mas para o homem religioso, o espaço sagrado ele é muito mais importante. É estar lá próximo ao túmulo do Padre Libério, é estar no museu pagando uma promessa, por exemplo, colocando lá um ex-voto. Esse é o espaço sagrado. E o espaço profano é aquele que vai atender o devoto, que vai ter o comércio, lugar onde vai estar estacionado os ônibus, onde vai ter um banheiro. Então, o espaço sagrado, ele produz espaço profano e é produzido por ele também. Então, em Leandro Ferreira, a gente percebe claramente que a paisagem, que toda a cidade muda devido à devoção ao Padre Libério. Mas muda mais na época da festa sim. cotidianamente? Cotidianamente, Leandro Ferreira recebe. Mas, assim, quantidade pequena de devotos, dezenas de devotos. Mas em dias de festas religiosas, a cidade se transforma. Dentro do calendário de Leandro Ferreira, a principal festa é no primeiro final de semana de julho, chamado Caminhada da Fé. Então, a cidade tem 3.000 habitantes, recebe 5.000 devotos, por exemplo. Então, nesse período, trazendo lá do Messé Eliade também, emprestado, a gente chama de tempo sagrado. É o lugar, é o momento em que o devoto escolhe reforçar sua fé. Ir lá, Leandro Ferreira, fazer a caminhada de 3 quilômetros e pouquinho até o túmulo e agradecer. Então, nesse período, sim, ocorre uma mutação maior do espaço, mas em dias comuns também. Sim. Você falou que essa é a festa mais importante. Há um segundo período de festa? O dia 22 de dezembro, que quando foi feito o sepultamento dele, também é um dia importante, mas no dia 30 de junho, que tem uma cavalgada. Dia 30 de junho é o aniversário de nascimento de Padre Libério. Então, dia 30 de junho é feriado municipal em Leandro Ferreira e tem uma tradicional cavalgada. As pessoas de fazendas, de cidades em torno de Leandro Ferreira vão até lá. Mas como é feriado em Leandro Ferreira e muitas vezes não é feriado em outros lugares, não tem um grupo de devotos tão grande quanto o primeiro domingo de julho, que foi escolhido logo após o aniversário de nascimento de Padre Libério, para receber essa caminhada da fé. O que alimenta a devoção a Padre Libério? É uma religião popular ou, digamos, o aparato institucional, oficial da Igreja Católica também incentiva? Hoje, eu percebo que a Igreja tem tentado controlar, não sei se a palavra é essa, mas tem tentado organizar melhor a devoção. Mas eu acredito que é a ação dos devotos, independentemente de algo institucional, que mantém a devoção a Padre Libério. Então, assim, você tem relatos de vários devotos que organizam festas em Pará de Minas, em Leandro Ferreira, que independentemente da igreja apoiar ou não, isso atrai muitos devotos. E é o relato do devoto, a vivência dele, é que faz novos devotos existirem. Sim. Como é que foi o olhar do geógrafo, né? Quando você bateu o olho naquela festa
religiosa, não é? O que vê o geógrafo da religião, não é, diante de um fenômeno religioso como esse? Primeiro, a magnitude do fenômeno, né? A importância dele, a relevância dele para um grupo de pessoas. Isso me encanta, né? Eu acho que as pessoas, na procura por algo, isso fortalece, dá condição das pessoas continuarem a vivência dela. Então, isso, a primeira coisa que me impressionou foi isso. E depois, como geógrafo, analisar, primeiro descrevendo e depois criticamente, como que a cidade se organiza para isso, né? E aí eu comecei a perceber que a cidade não tem uma estrutura tão bem preparada para receber o devoto. As coisas ficam muito improvisadas, você tem o sagrado e o profano muitas vezes ali que acabam atrapalhando uma atividade a outra. Um devoto que está lá, por exemplo, tentando agradecer, rezando, ele é incomodado por um som, de um barulho, de uma propaganda, do movimento ali. Então essa vivência religiosa me atraiu muito, me permitiu analisar esse espaço sagrado e esse espaço profano em Leandro Ferreira. Eu me lembro que uma vez, numa das nossas aulas, lá no programa de Ciência da Religião da PUC Minas, você falava da questão comercial, Sim, né? Que sim. ela é bastante intensa. E agora, quando você fala dessa estrutura que às vezes se choca uma com a outra, né? Como é que você, ao final da pesquisa, né, faz análise, né, do elemento político, econômico, do religioso, nos momentos de festa lá? Sim. Primeiro, eu entendo que Leandro Ferreira não consegue aproveitar toda a potencialidade econômica da devoção ao Padre Libério, pelos problemas estruturais, né? Na minha pesquisa, eu entrevistei um funcionário da prefeitura e disse que não existe nenhum órgão na prefeitura que trata isso de maneira mais robusta. Então, quando Poderia chega ser uma secretaria de turismo, talvez? Não tem. Então, quando chega próximo à festa, por exemplo, aí que a prefeitura vai pensar o que fazer. Então, por exemplo, a Caminhada da Fé, ela fica na mão, toda a organização dela, o patrocínio, é o José Antônio, que é um devoto. Ele que organiza tudo. Então, não existe uma preocupação em aproveitar essa potencialidade econômica. Criar, minimamente, um guia turístico, de devoção ao Padre Libério, com outros lugares sagrados, São José da Varginha existe, em Pará de Minas existe, para fazer todo um roteiro. E a questão política em Leandro Ferreira influencia muito isso mesmo. Existe, em alguns momentos, eu percebi lá uma disputa entre a igreja e a prefeitura e os devotos. Então, existe uma pequena briga de egos que eu percebi que atrapalha a devoção se fortalecer e gerar para Leandro Ferreira dividendos, que é um município muito pequeno, que vive da agropecuária. Muita gente precisa sair de Leandro Ferreira para trabalhar. Então, se as potencialidades fossem aproveitadas, eu creio que a cidade poderia crescer. Leandro Ferreira se gaba ser a cidade da fé. Você chega em Leandro Ferreira, tem lá o logotipo Cidade da Fé. Mas eu não percebo o Leandro Ferreira aproveitando tão bem essa potencialidade. Qual que é o perfil do devoto do Padre Libério? Olha, o perfil do devoto é um cidadão de classes sociais mais simples, que procuram em Padre Libério uma resposta para diversos problemas. Mas já me deparei também, desde que eu comecei a pesquisar, a gente pensa que as pessoas que têm uma formação universitária maior, muitas vezes são mais críticas a essas devoções populares, né? Então eu encontrei já médicos devotos de Padre Libério. Então existe um perfil muito heterogêneo de devoção ao Padre Libério. Mas aqueles que vão ao Leandro Ferreira, das pesquisas que eu fiz lá, geralmente são pessoas mais simples, né? Que procuram em Padre Libério uma resolução de seus problemas. O devoto do Padre Libério procura o que especificamente em Padre Libério? Padre Libério Ou através dele, né? Isso, através dele. Padre Libério, ele tem um caráter de milagreiro, né? Sim. Então, existem na Sala de Milagres do Padre Libério, tem um museu, e lá tem uma sala de milagres. Isso fica na igreja? Fica anexo à igreja, né? Tá. No espaço sagrado lá em Leandro Ferreira. Então, existem ex-votos lá, de diversas magnitudes, Flávio. Então, por exemplo, existe lá num canto garrafas de cerveja, bebidas alcoólicas, pessoas agradecendo pela intercessão ao Padre Libério por terminar o alcoolismo. Acidentes, partes de corpo feitos em parafina, cartas agradecendo, por exemplo, o nascimento de crianças, que a gravidez foi atribulada. Então, várias situações fazem com que as pessoas agradeçam e peçam ao Padre Libério. Sim, sim. Após a sua pesquisa, você já teve a oportunidade de devolver, partilhar isso lá com o pessoal da cidade, com os atores, né? O próprio responsável, você falou o nome dele? O José Antônio. O José Antônio, da sua pesquisa? Eu já tive contato com o funcionário da prefeitura, que eu mandei para ele a cópia da minha dissertação, até para ele tirar alguma conclusão ali. Ele agora candidatou-se lá a vereador Leandro Ferreira, pode ser que ele aproveite alguma coisa disso.
Com o José Antônio ainda não. Me faltou tempo, porque a defesa foi recentemente e a vida de professor, infelizmente, me sufocou esses dias. Mas eu pretendo, sim, chegar, mostrar a ele o objeto. Até para ele, acho que será algo muito bom, porque eu percebo nele uma procura por manter a devoção ao Padre Libério viva. Então, quando eu levar para ele dizer que eu percebi que ele é um elemento importante, acho que será muito bom. Sim, como é que você avalia o futuro dessa devoção? Eu entendo... Já que você fala que tem limitações, né? Eu entendo que precisa-se de uma organização um pouco maior da devoção para gerar dividendos, gerar um progresso até para Leandro Ferreira. Mas eu entendo que a devoção ela tem continuado viva pela ação do devoto. Ação do devoto. As pessoas que têm contato com as histórias de Padre Libério, elas se sensibilizam. Então eu vejo uma continuidade dela. Né? Eu vejo continuidade independentemente de se tornar a devoção ao Padre Libério um negócio. Mas eu entendo que a devoção ao Padre Libério, se qualificando, facilitará a manutenção dela. Mas ela não morrerá se isso não acontecer. Ok. Olha, eu agradeço a sua participação aqui. Através de você, cumprimento seus alunos. Isso, os alunos do Colégio Arnaldo, do Colégio Santo Agostinho, um abraço a todos. Aos devotos de Padre Libério também, um abraço. Bom trabalho e obrigado. Torço pela continuidade dessa sua pesquisa. Obrigado, professor Flávio. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.